Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, a gente tá de volta aqui com o nosso cenário, né? A gente tá de volta com o nosso canal. Depois de um tempo aí sem postar, eu tava viajando. Agora tô de volta pra trazer notícias aí do Vascão pra vocês, né? Infelizmente o Vasco foi muito mal na Copa do Brasil, mas já vira a chavinha, vai enfrentar aí o Botafogo amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar bastante desse jogo, onde você vai poder acompanhar a partida, assistir o jogo clássico aí, carioca na Série B. Também vamos falar aí da situação do atacante Osvaldo. O jogador está sendo aí um desejo do Vasco e o Vasco pode contratar esse atleta. Vamos falar bastante desse jogador. Também vamos falar aqui da escalação do Vasco para o jogo de amanhã, também as mudanças aí do técnico Lisca. Mas antes, já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Agora a gente tá de volta, vai ter vídeo todo dia como de costume. Se inscreve aí se você tá me assistindo pela primeira vez, dá essa força aí. Bom, pessoal, o Vasco que foi muito mal na Copa do Brasil, né, na última quarta-feira contra o São Paulo, apesar de ter jogado bem, até mesmo ter sido superior ao São Paulo em alguns momentos da partida, não conseguiu ter um resultado positivo, né, teve um resultado horroroso, 2-0, praticamente irreversível esse resultado, devido às falhas defensivas do Vasco. O Vasco perdeu para o São Paulo aí de maneira bizonha. Gols aí da maneira que o Vasco vem sempre tomando, né? Jogada aérea, o segundo gol do São Paulo é só cruzar que a bola entra. O São Paulo sabia disso, cruzou muitas bolas dentro da área. O Crespo, o técnico do São Paulo, sabia muito bem disso. E o Vasco sofreu muito com bola nas costas e também aí com jogada aérea. Não é, seu Leandro Castan? Foi muito mal, sem dúvida nenhuma. Foi o pior homem dentro de campo. E o Vasco vira a chave, vai enfrentar o Botafogo amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série B, visando aí entrar dentro do G4, né? O jogo será às 9 horas da noite, com transmissão somente do Premier Clubes, jogo fora de casa, não será em São Januário, será o mando de Botafogo. O Vasco precisa aí vencer para pegar também uma moral após essa derrota, né? Não pode deixar se abater, até porque o Vasco jogou bem contra o São Paulo, mas precisa aí manter o foco na Série B, que é o grande objetivo do Vasco hoje. Claro, a gente, lógico, queria ver o Vasco sendo campeão da Copa do Brasil, tem chance ainda, pode acontecer uma reversão aí, uma reversão milagrosa, mas a gente espera que possa, quem sabe, aí o Vasco fazer 2-0 e ir para pênaltis, quem sabe o Vasco conseguir classificar. Mas o foco principal realmente do Vasco é a Série B, e o Lisca, eu acho que tem certeza disso, que o Vasco vai conseguir fazer uma boa Série B e voltar para a elite do futebol. Até mesmo os comentaristas da Globo na transmissão lá contra o São Paulo falaram sobre isso. Pelo que o futebol que o Vasco está apresentando é futebol para voltar tranquilo aí para a Série A. Tomara que isso continue, jogadores aí que vem jogando bem, como o Bruno Gomes cresceu demais hoje com a camisa do Vasco. Eu defendi aqui literalmente a saída desse jogador após as presepadas dele aí como jogador do Vasco. O cara foi expulso 2 jogos, era difícil ter um vascaíno que defendesse o Bruno Gomes. O cara deu a volta por cima, o Lisca bancou o jogador e o cara tá calando aí, queimando a língua de todo mundo, principalmente aqui a minha, aqui do nosso canal. Eu detonei realmente esse jogador e ele tá jogando muita bola, diga-se de passagem, como fala aí o saudoso Neto, né? Parabéns ao Bruno Gomes, tá sendo um dos jogadores importantes aí pro Vasco, e a gente confia também que o Lisca mantenha esse mesmo padrão tático aí do Vasco. Ele não vem escondendo aí a agressividade do Vasco, né? O Vasco joga da mesma maneira em São Januário fora de casa. Não deu certo no último jogo contra o São Paulo devido à falha defensiva do Vasco, que nossos zagueiros são horrorosos. Mas o ataque do Vasco, a ofensividade do Vasco, ela existiu sim, tanto que você pode pegar o número de finalizações, foram várias finalizações do Vasco contra o São Paulo. Infelizmente o São Paulo foi melhor defensivamente e conseguiu esse placar aí, que mentiroso. Mas o Vasco tá bem e com certeza a gente espera que consiga aí vencer o Botafogo. E a provável escalação para esse jogo aí deverá ser Vanderlei, Léo Matos, Hernando, infelizmente, e também o Leandro Castan, a zaga horrorosa, precisa contratar um zagueiro urgente, seu Alexandre Pássaro, urgente, seu Alexandre Pássaro, acorda pra vida, meu amigo, o Vasco precisa de um zagueiro, não dá mais para ficar com essa zaga. E também na lateral esquerda vamos ter 2 baixas, né? O Zeca não vai estar disponível e também aí o Riquelme que está lesionado, e o MT será improvisado na lateral esquerda novamente, assim como era no Campeonato Carioca. É meio perigoso, né? O jogador não vinha atuando nessa posição, jogava no meio campo, estava muito mal jogando no meio campo. Vamos ver como que ele vai sair nessa lateral esquerda aí no jogo de amanhã contra o Botafogo. No meio campo, provavelmente aí Matias Galaza, Bruno Gomes, também mais à frente aí Marquinhos Gabriel na criação, Léo Jabá, Gabriel Peck e Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Botafogo. Se tiver alguma outra mudança aí no time, a gente vai trazer aqui no canal para você, torcedor, ficar bem informado do possível time
time pro jogo de amanhã contra o Botafogo, né? Somente a vitória interessa pro Vasco. O Vasco que vem tendo um retrospecto favorável contra o Botafogo. Reconquistou até mesmo aquele título simbólico lá daquela Taça Rio, que deu o quinto lugar pro Vasco no Campeonato Carioca, mas foi um títulozinho, né? Conseguiu e o Vanderlei salvou o Vasco. E a gente espera que o Vasco consiga vencer novamente o Botafogo e ficar aí bem no G4, torcer pros tropeços aí dos adversários. Deixa aí nos comentários o que você acha aí da situação do Vasco, se você confia na boa vitória do Vasco contra o Botafogo no jogo amanhã às 9 horas da noite. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui da situação aqui de jogadores, né? O Vasco segue aí monitorando o mercado. Antes de ser mandado embora, o técnico Marcelo Cabo já havia sentado com a diretoria do Vasco e estava discutindo alguns nomes aí possíveis para reforçar o Vasco. E surgiu informações que o Vasco estaria interessadíssimo na contratação do atacante Osvaldo do Fortaleza. Aquele mesmo que passou pelo São Paulo, Fluminense, Sport, Ceará, entre vários clubes. Está atualmente com 34 anos e, como eu disse, defende o clube cearense. O Vasco estaria disposto a contratar esse jogador, já teria até mesmo acertado os salários com o Fortaleza na época que o Marcelo Cabo era o técnico. A negociação esfriou, só que agora pode voltar à tona com a chegada do Lisca, né? Esse nome ainda interessa a diretoria do Vasco. O Lisca vai discutir aí com a diretoria, ver se vai ser plausível contratar aí o Osvaldo, né? O jogador que joga pelas beiradas do campo. O técnico Marcelo Cabo, antes de sair, teria pedido aí esse jogador à diretoria, né? Jogador que joga nas beiradas. Eu acho que é um nome interessante, um nome de Série B, cara. Não tem como aqui a gente exigir algo mais que isso. É um nome de Série B, um jogador que já tem uma experiência, tem velocidade ainda, mesmo com a idade avançada, é um jogador muito rápido. Ele é importante sim pro Fortaleza, mas eu acho que seria interessantíssimo pro Vasco insistir, quem sabe, nessa negociação aí, porque às vezes nossos atacantes oscilam bastante, né? O Léo Jabá jogou muita bola contra o Guarani, também foi razoável contra o São Paulo, mas tem altos e baixos. O Gabriel Peck ainda é um garoto, ainda tá amadurecendo ainda, tem muitos altos e baixos também com a camisa do Vasco. Acho que seria interessante o Vasco trazer um atacante pronto aí para ajudar também a encostar mais no cano, até porque o Osvaldo faz muitos gols também. Eu acho que seria interessante o Vasco contratar esse jogador, mas eu ainda continuo com a mesma opinião. A posição mais carente no Vasco é a de zagueiro. Acabei de falar sobre isso aqui. A dupla de zaga do Vasco, ela é horrorosa. Dois zagueiros horrorosos, dois zagueiros lentos. O Leandro Castan é o menos pior dos dois, porque ele realmente falhou muito no jogo contra o São Paulo. Foi péssimo, fez sem dúvida nenhuma a sua pior partida com a camisa do Vasco, mas ele ainda é melhor do que o Hernando. O Hernando é horroroso, não tem condições. O Vasco não tem grana para contratar dois zagueiros. Eu acho que seria interessante o Vasco trazer um zagueiro para jogar do lado direito e manter o Leandro Castan. Se o Leandro Castan continuar muito mal, quando o Ricardo Graça voltar da seleção olímpica, é Ricardo Graça de titular. Não tem como mais insistir com os zagueiros que tá tomando gol todo jogo, com falhas de marcação, tomando bola nas costas de bobeira. O torcedor vascaíno não tem mais paciência com essa zaga e precisa realmente reforçar essa defesa aí do Vasco. Eu acho que seria interessante também trazer mais um lateral, talvez um direito, um esquerdo. Eu acho que seria interessante trazer mais um lateral, porque às vezes o Léo Matos fica muitos jogos fora. Aí o Vasco improvisa, coloca o Zeca na direita, aí coloca o Riquelme, que às vezes não joga tão bem, mas eu acho que seria interessante continuar testando o Riquelme, mas precisa, na minha opinião, também de mais um lateral, que estaria aí em pauta na diretoria do Vasco, né? Na pauta da diretoria do Vasco, está interessado também em mais um lateral, e vamos aguardar aí, ver se o Vasco vai contratar talvez o atacante Osvaldo. Precisa de um zagueiro. Não tô vendo a diretoria do Vasco achar que precisa contratar um zagueiro. Dispensou o Marcelo Alves para quê? Aí vem à tona até hoje essa pergunta, né? Lá do início do ano até hoje, por que mandou embora o Marcelo Alves? Vai ficar aí essa questão, perguntem aí para o Alexandre Pássaro. Não tem condição nenhuma o Vasco não ter ficado com um jogador de 22 anos, zagueiro promissor, e ficar com o Hernando, zagueiro já de 33, 34 anos, que lento, que não consegue fazer absolutamente nada dentro do campo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E deixa aí embaixo qual o seu palpite pro jogo de amanhã nesse clássico contra o Botafogo. Infelizmente, dois times gigantes na Série B vão fazer pela primeira vez na história o clássico na segundona, hein? Tomara que o Vasco se saia bem nessa daí e nunca mais jogue esse clássico na Série B e que fique lá para a primeira divisão, né? Se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Forte abraço. Saudação vascaína a todos.